Fala, turma! Prontos para nossa Masterclass de hoje? Olha, se aquela pressão absurda por ser impecável o tempo todo tá pesando nos ombros, essa reflexão veio na hora certa. A gente vai explorar uma filosofia de vida bem fascinante para encontrar a verdadeira liberdade emocional. E a premissa aqui é bem crua e super honesta. A arte de ligar o foda-se. Mas calma lá, não é sair chutando o balde sendo indiferente a tudo, não. É sobre aprender a priorizar única e exclusivamente o que é essencial na nossa vida. Então, bora mergulhar nessa ideia. Para dar o pontapé inicial na nossa reflexão, tem uma pergunta central que a gente precisa fazer. Por que será que essa busca constante, quase desesperada pela felicidade, acaba deixando a gente tão exausto? Sabe, essa é uma daquelas questões filosóficas profundas. Parece que a gente está vivendo a verdadeira epidemia de estresse e neurose, né? É como se quanto mais a gente tentasse ticar os itens de um checklist imaginário de sucesso, mais vazia a vida ficasse. Vamos tentar entender de onde vem toda essa nossa ansiedade coletiva? E aqui a gente bate de frente com o retrato perfeito do nosso problema moderno. O contraste no nosso dia a dia é gritante. Pensa bem, de um lado, a gente é bombardeado o tempo todo com aquela cultura da perfeição no feed. É influenciador ganhando Ferrari, casamento digno de cinema, viagens que parecem um sonho. Mas aí, do outro lado, tem a nossa realidade nua e crua. E é nessa hora que bate aquele sentimento de insuficiência, aquela ansiedade chata de achar que a vida nunca tá boa o bastante. Ficar vidrado nesse ideal de perfeição só serve para esfregar na nossa cara o que a gente não é, e isso acaba esmagando qualquer chance de vivermos com autenticidade. Toda essa pressão acaba criando uma armadilha psicológica que é um verdadeiro inferno. É o que a gente chama de círculo vicioso infernal. Funciona mais ou menos assim. A gente fica ansioso por causa de algum problema, certo? Daí a gente percebe que está ansioso e, de repente, fica irritado por estar ansioso. Ou seja, a gente acaba sentindo ansiedade por causa da própria ansiedade. É uma espiral maluca onde a gente se culpa por sentir culpa e fica com raiva da própria raiva. Isso basicamente instala um aplicativo de sofrimento rodando em segundo plano na nossa mente o tempo todo. Para quebrar esse ciclo maluco, a gente vai pegar emprestado um conceito poderosíssimo lá do filósofo Alan Watts. A famosa lei do esforço invertido. Prestem bem atenção nisso porque é contraintuitivo, mas muda o jogo. Desejar ter mais experiências positivas é, na verdade, uma experiência negativa. E, por outro lado, aceitar as experiências negativas é uma experiência super positiva. Louco, né? Deixe isso assentar um pouco na mente. Quanto mais a gente se desespera tentando ser perfeito, mais a gente se sente um fracasso. Mas, quando a gente usa essa lei para abraçar as nossas crises e o desconforto, a gente transforma esse peso enorme em aprendizado real. É aí que a gente finalmente se liberta. E para ver como isso funciona na prática, o nosso grande estudo de caso dessa aula se resume numa frase curta e até chocante. Nem tente. Acreditem se quiserem, esse é o epitáfio gravado lá no túmulo do famoso poeta e escritor Charles Bukowski. Num primeiro momento, parece o pior conselho de autoajuda da história, não é mesmo? Mas é justamente por isso que é um ponto de partida fantástico pra gente. É uma lição magistral sobre a elegância de encontrar liberdade não lutando contra, mas aceitando as nossas próprias falhas. O que é realmente fascinante nessa história toda é a realidade por trás do mito do escritor. O Bukowski estava longe de ser aquele retrato clássico do herói que venceu pela força de vontade inabalável, sabe? Ele trabalhava nos Correios, ganhava super mal, lidava com o alcoolismo e passou décadas recebendo não atrás de não das editoras. O sucesso estrondoso que ele alcançou depois não veio de uma crença delirante de que ele era perfeito. Veio de uma honestidade assim brutal e inabalável sobre as próprias limitações. Ele sabia das suas falhas, aceitava a sua realidade e escrevia sobre isso. Ele literalmente nunca tentou ser o que não era. A grande sacada que a gente tira dessa história é que tentar evitar o sofrimento já é por si só uma baita forma de sofrimento. Tentar fugir dos sentimentos ruins, querer abafar as frustrações com aquela positividade tóxica, isso só piora o quadro. A negação do erro é que é o verdadeiro erro. O sofrimento faz parte do tecido da vida. A arte não está em conseguir desviar de todos os problemas, mas em ter a sabedoria de escolher qual sofrimento realmente vale a pena a gente encarar. Então, vamos mudar a lente um pouquinho. Em vez de perguntar qual é o tipo de prazer que a gente quer, a pergunta que realmente vira a chave é outra. Qual dor a gente está disposto a sustentar? É só pensar num exemplo clássico do dia a dia. Para ter a saúde de um corpo em forma, a gente precisa aguentar a dor e o suor de correr numa esteira. A verdadeira alegria está na subida, naquele esforço que a gente decide tolerar. Qualquer conquista na vida é pavimentada pelos obstáculos que a gente escolhe abraçar de peito aberto.
Para conseguir escolher a dor certa, a gente precisa entender a diferença básica entre duas coisas. Olha só, se a gente não tem nada significativo com o que se importar, a nossa mente acaba inventando o que a gente chama de frustrações superficiais. Sabe quando a gente faz um escândalo porque a pilha do controle remoto acabou no meio da série ou porque perdeu uma promoção de sabonete no mercado? Pois é. Agora compara isso com os problemas reais. Construir uma relação de confiança com alguém, superar um limite pessoal, aceitar um defeito nosso. Nossas pequenas escolhas diárias revelam clarinho os nossos valores. Quem está focado em problemas reais e grandiosos não tem tempo nem energia para surtar com uma pilha descarregada. E essa é exatamente a essência de ligar o foda-se para as bobagens e focar só no que é essencial. Então, o X da questão é o seguinte: a verdadeira felicidade é o exercício constante de resolver problemas. A alegria não brota do chão num passe de mágica como se fosse margarida. Ela é o resultado direto de estarmos ali, arregaçando as mangas e resolvendo os perrengues que nós mesmos escolhemos enfrentar. E detalhe, problemas que estão alinhados com os nossos valores. Afinal, as soluções dos nossos problemas de hoje são só a base para a gente conseguir resolver desafios ainda maiores e melhores amanhã. Mas aí surge a dúvida, né? Como a gente lida com aqueles problemas que a gente não causou? Para entender isso, precisamos desenhar uma linha bem clara entre duas palavras: culpa e responsabilidade. A culpa está sempre lá no passado. Já a responsabilidade, essa vive aqui no presente. Imagina a seguinte situação. Você abre a porta de casa de manhã e encontra um bebê abandonado no capacho. É óbvio que a culpa do bebê estar ali não é sua. Mas, a partir daquele exato segundo, o que a gente vai fazer a respeito é totalmente da nossa responsabilidade. A gente sempre tem o poder de controlar como reage e como interpreta as rasteiras que a vida dá. Só que tem um obstáculo gigante no meio do caminho para assumirmos essa responsabilidade, e ele atende pelo nome de perigos do excepcionalismo. A nossa cultura hoje vende muito esse mito tóxico de que todo mundo tem que ser incrivelmente extraordinário 24 horas por dia. E isso cria uma pressão absurda que faz a gente se sentir no direito de ter tudo fácil, transformando uma vida comum e tranquila num aparente fracasso. Isso é tipo consumir fast food emocional. Na hora parece super gostoso, mas depois deixa a gente inchado de estresse e fugindo dos problemas que realmente importam. A cura para essa ressaca emocional é surpreendente e muito libertadora. Aceite o banal para encontrar a liberdade. É como finalmente sentar para comer uma refeição nutritiva de verdade. Quando a gente aceita que a nossa existência é comum, que a gente não é excepcional o tempo todo, nossa, parece que tira uma bigorna das nossas costas. A gente para de tentar provar as coisas para o mundo e fica livre para agir de forma autêntica, sem aquele peso insuportável de ter que atingir expectativas irreais. Para a gente amarrar os ensinamentos práticos dessa nossa aula, vamos colocar esses passos mentais em ordem. Primeiro de tudo, a gente precisa aceitar o fracasso como uma parte essencial do aprendizado. Não tem jeito. Segundo, temos que rejeitar essa superficialidade e parar de correr atrás de estímulos rasos que não levam a nada. Terceiro, escolher a dedo as nossas lutas e as dores que são realmente essenciais. E, por fim, assumir a responsabilidade irrestrita por nossas escolhas no aqui e no agora, pouco importando de quem foi a culpa lá no passado. E assim a nossa Masterclass vai chegando ao fim, mas não sem antes deixar uma daquelas tarefas reflexivas para casa. Com o que a gente está escolhendo se importar neste exato momento? Como a gente viu hoje, é impossível não ligar para nada. O nosso tempo e a nossa energia são super limitados. Então, que a gente consiga ter a sabedoria e aquela liberdade emocional para direcionar nossa atenção exclusivamente para os problemas que valem a pena, transformando de verdade a nossa realidade. Foi bom demais guiar essa aula hoje. Espero que esses conceitos tirem um pouco do peso dessa rotina maluca. Fica aí a reflexão para a gente digerir. Até a próxima!